Maior, em São Luís, se prepara hoje para reviver o maior evento desde a ressurreição de Cristo, o dia de Pentecostes. Receba aí agora a glória de Deus dentro de você. Ele faz de você um filho dele. Você pode chamá-lo de pai. Isso, chama ele meu pai. O Senhor agora é o meu pai. Finalmente, eu tenho o Senhor como meu pai. Você não está mais sozinho, porque o Espírito Santo é com você agora. Aleluia. Qual a sua expectativa para hoje, domingo de Pentecoste? Então, a minha expectativa já vem de algum tempo já, né? Porque hoje acontecerá, na verdade, uma das maiores promessas de Jesus, né? Onde ele prometeu que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então, é uma promessa para todos o ser humano, principalmente quando se trata-se de salvação, né? E nós vivemos em um tempo em que a gente tem que lutar para permanecer até o fim. Então, a gente não tem como permanecer se a gente não tiver o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para fazer a obra completa, né? Para nos fortalecer, para nos direcionar e para poder a gente estar com ele unido, né? E fazendo a vontade dele até o fim. A minha expectativa para hoje foi muito importante. Desde a semana, passei a semana todinha me preparando, jejuando, buscando me alimentar mais da palavra. E hoje a expectativa é totalmente diferente, né? A reunião hoje para a gente é diferente, porque é uma expectativa de renovo com o Espírito Santo, como a gente vai se casar novamente, como o bispo falou, né? O templo, localizado aqui na Rua Oswaldo Cruz, 1600, recebeu milhares de pessoas que se prepararam há vários dias para estarem aqui e receberem o Espírito Santo. Meu Pai, nós levantamos as mãos. Hoje, no dia de Pentecostes, no dia que representa a descida do Teu Espírito, o Senhor ressuscitou, venceu a morte, para nos trazer a vida, e prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que não nos deixaria órfãos, porque sem o Teu Espírito nós não conseguimos nos manter na fé, nos mantermos obedientes a todo momento. Existem tantas fraquezas na gente, tanta debilidade, limitações, porque nós somos humanos. Mas quando recebemos o Teu Espírito, meu Pai, então tudo é diferente. Nos tornamos filhos. Então, que esse milagre aconteça aqui hoje, sobre cada um daqueles que estão aqui, meu Pai, preparados, os que se prepararam durante esses dias, aqueles que se ungiram durante esses 50 dias, os que estão vivendo a fé do jejum de Daniel, e de repente aquele que está aqui hoje pela primeira vez. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor é rico em misericórdias. Então, meu Pai, que como naquele cenáculo, todos que estavam ali concordemente foram cheios do Espírito Santo, então todos que estão aqui, meu Pai, também sejam cheios do Teu Espírito. Como que foi sua preparação para esse dia especial, o dia de Pentecoste hoje? Durante a semana me preparei, inclusive hoje eu estava de plantão, troquei meu plantão justamente para mim não perder, né, essa oportunidade, esse domingo de hoje do Pentecoste, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção e eu vou sair daqui renovada. Eu tô aqui na fé, né, na certeza que Deus vai me honrar. Qual a sua expectativa para o domingo de Pentecoste? A minha expectativa está a 1000, uma reunião onde me preparei para estar presente hoje, e eu tenho a certeza que essa manhã vai ser uma manhã renovadora, onde estarei buscando o Espírito Santo, começando o início da minha semana domingo, priorizando as primícias para o Senhor Jesus. E como que foi sua preparação durante a semana para esse dia? Foi um sacrifício, né? Deixar minhas vontades, sacrificar para buscar a Deus. Também estar ali participando das meditações do Bispo Macedo, da Dona Cristiane, estar ali conectado mais ainda perto do Senhor Jesus.
quando perguntaram para Pedro se ele era um dos discípulos, o que Pedro fez? Não sou não. Aí Pedro ficou perto, né? Levaram Jesus preso e Pedro ficou olhando de longe. Ele já tinha negado, não sou discípulo não. E aí ouviram Pedro falando alguma coisa e falaram assim, ó, esse homem é um galileu, olha o jeito que ele fala. Ele é um discípulo. E Pedro de novo, eu não, sou não, nem conheço ele. E 3 vezes, como a gente sabe, ele negou Jesus. E aí o galo cantou. Mas Pedro era um homem de muita fé. Mas porque ele ainda não tinha o Espírito Santo, não tinha sido batizado com o Espírito Santo, então na hora do medo, ele negou. A mesma coisa, ou a mesma fraqueza, a mesma humanidade, tinha nos demais, que fugiram, sumiram. A pessoa que não tem o Espírito Santo, por mais que ela seja de fé, que ela creia, eu tenho fé, eu venho na igreja, fui abençoado, fui curado, estou prosperando, às vezes está fazendo até a obra de Deus, como os discípulos, mas ainda não tem o Espírito Santo. E aí vem uma prova, vem uma luta, e a pessoa nega a fé. Ou vem uma tentação, a pessoa se entrega àquela tentação. Antes ele falou que ia morrer por Jesus, como muita gente fala. Eu nunca vou abandonar Jesus, eu não vou trair, eu nunca vou sair da obra. Daqui a pouco ela sai. E falta com a palavra, né? Falta com a palavra, com Deus. E aí, Pedro, diferente de Judas, se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o Senhor Jesus perdoou ele. E ele foi um dos que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Um homem que negou 3 vezes, mas lá no dia de Pentecostes, ele negou Jesus. E aí 50 dias depois, ou 51 dias depois, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então 51 dias atrás, ele estava mentindo, negou Jesus, mas porque ele se arrependeu, ele recebeu o Espírito Santo. Judas não se arrependeu, só teve remorso. O remorso não tem mudança. A pessoa que tem remorso, ela não decide largar o pecado, ela não decide mudar, ela só fica triste, se sentindo culpada. Mas quem se arrepende decide largar o pecado, abandonar, não quero mais isso nunca mais, eu decido largar, se batiza, pede perdão, perdoa, faz o que ela tem que fazer. Não é apenas uma culpa sem atitudes. Aí em Atos, no capítulo 2, Pedro, que havia sido perdoado, que recebeu agora o Espírito Santo, ele falou assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Ele falou assim, olha, arrependei-vos cada um de vós dos seus pecados, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é o batismo nas águas. A pessoa que está arrependida da vida velha, do pecado, eu estou errando, eu neguei, eu menti, eu traí, eu roubei, eu matei, prostituí. Mas se você se arrepende, então Deus te perdoa. Se você ainda não se batizou nas águas, você pode se batizar hoje. E quando há um arrependimento sincero e uma decisão de largar o pecado mesmo, aí vem, põe no versículo de novo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quando há arrependimento sincero, quando há entrega sincera, Deus perdoa, Jesus perdoa. Até quem negou ele perdoa. E aí ele derrama o Espírito Santo. Dentro do santuário, o momento tão aguardado chegou. A ministração do Espírito Santo, ao vivo diretamente de Jerusalém, pelo bispo Edir Macedo, para todos aqueles que creiam. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E se 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. Então, nós estamos todos em concordância. Você, eu, todos nós aqui estamos em concordância. De acordo com a palavra de Deus, rigorosamente de acordo com aquilo que Jesus falou. Foi assim que a igreja começou. E a igreja do Senhor Jesus vai começar na sua vida a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai,
Em o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós entramos na tua presença em todo o mundo, em todo o planeta. Onde quer que haja uma pessoa, meu Senhor, neste planeta, na Terra, e estiver participando dessa comunhão, dessa união, desse clamor com respeito àquilo que o Senhor prometeu. E o Senhor nos prometeu, meu Pai, para que nós pudéssemos testemunhar do teu Filho Jesus. E para que nós possamos testemunhar do teu Filho Jesus, só com o teu Espírito, meu Pai. Só o teu Espírito vindo agora, neste instante, e enchendo cada um do Espírito do Senhor Jesus, então cada um vai ressuscitar na sua casa, na sua família, na sua igreja, no lugar onde ele estiver, seja no campo, na cidade, onde quer que a pessoa esteja, ela ressuscita agora, porque recebe o Espírito da ressurreição, o Espírito que Jesus, nosso Senhor, prometeu derramar neste lugar. Neste lugar, receba neste instante o teu Espírito, onde quer que esteja, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, agora, ao passo que esta pessoa entrega a vida dela como oferta, que ela se esvazia 100%, meu Pai. Sim. Então agora, ela criou espaço para receber o teu tudo também, o teu Espírito. Então agora que ela receba, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Aí onde você está, onde você estiver nos ouvindo agora, conectado conosco, na igreja, no presídio, no hospital, no carro, onde você estiver agora, receba aí o Espírito Santo. Você que se entregou, você que deixou o seu passado, você que entregou o seu futuro para Deus, você que quer servir, você não quer mais nada dessa vida a não ser fazer a vontade dEle. É isso que você quer, fazer a vontade dEle, não mais a sua. Então agora, receba o guia, aquele que vai guiar a sua vontade, aquele que vai guiar o seu ser, e você vai obedecer a partir de agora. Então seja batizado no Espírito Santo, receba a presença de Deus aí agora, pode glorificá-lo. A promessa que essas pessoas vieram buscar foi feita há mais de 2000 anos atrás, mas hoje é o dia do cumprimento desta promessa. E eu disse, meu Deus, ou o Senhor se testifica em mim, ou o Senhor sabe que eu não vou continuar, não vou permanecer. E eu estava me preparando toda essa semana e ontem já preparando já a cabeça desde cedo. E minha bebê doente começou a passar mal ontem à tarde. Eu falei, eu vou ficar em casa, eu vou ficar em espírito o dia todo sozinha. Mas quando foi 3 horas da tarde, minha bebê começou a passar mal. Eu fui para o hospital, eu achei que eu ia passar a noite toda lá, porque tinha mãe desde de manhã e eu querendo me concentrar e a emergência lotada. E chegou uma pessoa e eu só passei 1 hora naquele hospital com a minha filha. Ela tá aqui, veio com febre e eu falei para a obreira, eu tinha muitos compromissos para fazer hoje, mas nada vai me impedir de ir para a igreja, porque eu sei que a bênção tá lá. E eu fui batizada porque eu tenho a certeza agora que o Espírito Santo tá dentro de mim. Agora nunca mais a senhora vai se afastar. Amém. Que agora a senhora vai ter força, o Espírito Santo lhe dá a força para permanecer firme até o final da sua vida. O que houve agora? Bom, eu estava pedindo o Espírito Santo já há muito tempo, eu me batizei nas águas e agora nessa oração eu pedi para Deus que eu ia me entregar verdadeiramente. Você se preparou para hoje? Sim, me preparei. Eu acordei cedo, né, porque eu tô fazendo o propósito de acordar de madrugada e fazendo o jejum de Daniel. Aí hoje eu vim decidida que eu ia receber o Espírito Santo e eu recebi. Graças a Deus. Agora você vai arrebentar em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu aí agora? Certeza, a convicção do batismo. Aconteceu que quando o bispo ministrou o Espírito Santo, Estou há 50 dias
cheguei aqui. Retornei aqui há 50 dias quando o bispo convidou. E desde então eu tive ficado aqui os 50 dias. E tenho certeza. O senhor se preparou nesses 50 dias? Sim. O que o senhor fez de diferente? Busquei. E tive com certeza a confiança de que o Senhor ia batizar. Recebeu o Espírito Santo agora. Certeza. Então agora, a partir de hoje, o senhor vai ser testemunha. E o seu caráter vai provar aí fora que hoje o senhor é uma nova criatura. Agora fale com Deus. Nós não conseguimos, não podemos esconder nada dele. Mas aqueles que se arrependem dos seus pecados, se arrependem dos seus erros com sinceridade, ele é grandioso em misericórdias. As misericórdias de Deus duram para sempre. E ele perdoa se você se arrepende. Você que reconhece que tem errado, não uma, nem duas, nem três, mas de repente mais. Não importa o pecado, se foi grande ou se foi pequeno. Se arrependa e peça para ele: meu Pai, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço, mas eu me entrego, eu decido largar esse pecado para sempre. Eu decido a partir de hoje não mais a mentira. Eu não quero mais, eu rejeito. E eu decido a partir de hoje não usar mais a mentira. Eu decido me libertar desse mundo, dar as costas para o mundo. E eu me entrego para o Senhor Jesus. Fala para Ele com toda a sua fé. Então se arrependa, pede para Deus misericórdia, entrega para Ele a sua alma. Isso, libera o perdão. Fala: meu Deus, eu decido perdoar aquela pessoa que me ofendeu, que me traiu, que me magoou. Eu não quero mais carregar essa maldição dentro de mim. E peço, meu Deus, me perdoe também por todos os meus erros, por todos os meus pecados. Isso, seja honesto com Deus. Se você se arrepende com sinceridade, Deus é fiel para julgar isso. Então, seja perdoado aí agora. Seja livre, seja lavado pelo sangue de Jesus, para viver uma vida nova. Ele perdoa você, para que você agora vá e não peques mais. Nós podemos ver que a alegria é notória no rosto da Ana Paula. Ana Paula, conta pra gente como que foi sua experiência hoje. Emocionante, né? Porque foi tudo o que eu sempre quis. Desde criança, né, na igreja. E eu nunca conseguia ter um encontro com Deus. E depois de alguns anos afastada, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, há 8 meses atrás, é o que eu mais queria, né? A gente vem para a igreja sempre por estar precisando de alguma coisa, né? Mas dessa vez foi diferente. Eu só queria o Espírito Santo, porque eu sei que era só Ele que iria me fortalecer e me manter de pé, né? Então eu me lancei nesse jejum, eu fiz tudo direitinho, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu me afastei do que me afastava de Deus. E tudo estava conspirando ontem para que eu não chegasse aqui, né? A minha filha adoeceu, poderia ter ficado internada, mas eu falei: meu Deus, o Senhor vai me tirar daqui. E eu vou chegar. Passou a noite passando mal ela e eu disse: eu vou levar ela doente, mas eu vou chegar lá. E foi assim que eu cheguei. Eu disse: é hoje, porque sem o Senhor eu não sou nada, né? Sem o Senhor eu não vou permanecer, sem o Teu Espírito eu não vou permanecer. E quando o bispo começou a orar, eu disse: eu só quero ter certeza, eu não quero ter sensações, eu não quero ser movida por emoção. Eu quero ter a certeza dentro de mim. Foi isso que o Espírito Santo fez. Ele falou comigo quando o pastor impôs as mãos em cima da minha cabeça. Eu recebi o Espírito Santo.
eu tive a certeza que Ele está comigo agora. E hoje, como que você está saindo daqui? Alegre, feliz, né? Pronta, né? Sabemos que os obstáculos, eles vão continuar, mas com a certeza que eu vou vencer, né? E que o que eu mais queria é entregar a minha vida para o Senhor Jesus, para viver para Ele, para servi-lo, que é isso que eu sou, uma serva do Senhor. Como você se preparou para este dia? A primeira coisa foi o Pé da Cruz, né? Os 50 dias Pé da Cruz, comecei a preparar desde lá, né? E o que eu fiz? Eu vim, peguei o óleo, me ungi todos os santos dias, eu dormia, acordava pensando no Espírito Santo. E agora, como na última semana do jejum de Daniel, o que eu fiz? Eu comecei a ler a palavra de Deus, como se diz, me conectar mais ainda com Deus. E o que mais te marcou no momento da ministração? Foi na hora que o bispo Macedo entrou lá de Israel, né? Que eu já estava determinando desde quando eu acordei até este momento. E hoje, como que você está saindo daqui? Alegre e muito alegre, porque o que eu mais queria, o tesouro mais importante que era o Espírito Santo dentro de mim. Como você se preparou para este dia de Pentecostes? Desde o começo, a preparação do azeite, e antes disso mesmo, eu me batizei nas águas, comecei do zero. Como era uma pessoa que eu vinha na igreja, eu era muito inconstante, sempre eu vinha, passava um tempo, 2 tempos, voltava para o mundo. Um tempo, 2 tempos, voltava para o mundo. Cada vez eu voltava pior. Aí eu tomei uma decisão, falei, não, isso tem que acabar, tem que mudar. Então vim, me batizei nas águas, participei do processo de libertação, me libertei, comecei a fazer o jejum de Daniel, comecei a jejuar, comecei a orar, comecei mais a ler a Bíblia, comecei mais a falar com Deus, entendeu? Chamar mais a atenção de Deus para mim. Então, todo esse tempo eu passei por diversas lutas, diversos problemas. O inimigo tentou me derrubar várias vezes com tentações, pensamentos que vinham na minha mente direto, entendeu? Então, através dos ensinamentos que eu via nas redes sociais da igreja, dos bispos falando que a gente não tem que dar ouvido ao teu pensamento, tem que lutar, rejeitar os pensamentos. Então, comecei a lutar em cima disso, baseado na palavra de Deus. E do tempo para cá, comecei a me fortalecer mais e mais. Então, crendo que essa promessa, ela viria sobre mim. Então, me privei de muitas coisas, muitas amizades, coisas do mundo. E até mesmo coisas significantes para muitas pessoas, por exemplo, futebol. Eu, uma pessoa que gostava tanto de futebol, larguei o futebol ali e foquei nisso, né? Então, hoje nessa reunião, quando eu vim focado, que essa promessa iria acontecer comigo, entendeu? E quando o bispo ministrou ali o recebimento, o batismo com o Espírito Santo, veio uma paz tão grande dentro de mim, um gozo tão grande na minha alma, e principalmente dentro de mim, dentro do meu ser, uma paz tão grande, e Deus falando comigo, agora sim, agora eu estou dentro de ti, agora sim, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Então a alegria, até agora, ela é tremenda dentro do meu ser, entendeu? Eu queria tanto, e hoje, graças a Deus, eu tenho. Eu me desfiz das amizades do mundo, do pecado, dos pecados que eu vivia, que eram muitos. Me desfiz, jejuei, eu orei. A recompensa veio, foi? Veio, em nome de Jesus. Hoje eu estou muito feliz. A felicidade minha é imensa. Não tem como explicar. E como eu vim com uma intenção tão grande, eu vim disposto a acreditar, a crer. Então eu provei, assim como o Jó disse, eu só ouvi falar de ti. Hoje eu te vejo, hoje eu sei que tu é meu Deus, entendeu? Então isso que mudou, o que mais me marcou foi isso, foi dentro de mim, entendeu? Essa mudança dentro do meu ser, de imediato. E hoje, como que você está saindo daqui? Hoje eu estou muito feliz. Hoje a minha alma tem gozo. Eu estou aqui até agora, eu estou em êxtase porque é uma coisa assim
que não tem explicação. Estou feliz demais. Preparei durante esses 21 dias para o renovo, porque eu já tinha o Espírito Santo, mas eu queria renovação. Então eu procurei ler mais a Bíblia, eu comecei a ler mais os livros da igreja e eu senti hoje uma paz muito grande no meu coração, na minha vida. Jesus me renovando, queria renovação, queria fortalecimento do Espírito Santo na minha vida. E Deus me confirmou hoje que Ele ainda é comigo e o fortalecimento do Espírito Santo foi renovado dentro de mim. E hoje foi uma reunião diferenciada. Eu busquei e Deus me confirmou aquilo que eu já tinha, a renovação total e completa. Ele me transmitiu uma paz, eu senti uma coisa tão boa, um gozo na alma. Foi maravilhoso. Teve algo que ele falou para a senhora assim, que foi marcante, que a senhora lembra da voz de Deus dentro da senhora? Sim, ele dizendo que ele ainda estava comigo, que ele nunca tinha me esquecido, que ele nunca me abandonou. Foi isso que aconteceu. É maravilhoso. Não tem nem palavras para falar, pastor. Desde quando eu fui mais nova, eu sempre tive muitos conflitos. Sempre fui um garoto ansioso, medroso e sempre muito angustiado. Sempre tive muitos traumas desde criança, desde a separação dos meus pais. Isso me causou muita angústia, sempre me deixou indiferente das outras crianças. E desde quando eu entrei na igreja, eu aprendi tudinho. Mas mesmo estando na igreja, eu estava em dúvida, estava em conflito com minha cabeça no mundo. E principalmente na minha pré-adolescência, onde que eu virei minha cabeça totalmente. Entrei em vícios, mentiras, prostituição e virou minha cabeça. Só que mesmo vindo da igreja, eu estava angustiado, minha alma estava pedindo alguma coisa. Eu sabia que era o Espírito Santo, só que eu tinha essas dúvidas, não deixava eu buscar o Espírito Santo. Então, eu decidi, hoje mesmo, nesse ano de 2026, eu decidi me entregar de fato. Mesmo estava em jejum de Daniel, eu não estava nem ligando para isso. Minha cabeça, esses traumas, esses medos, tudinho estava me angustiando, me causando medo. Eu decidi me entregar de fato. Excluí tudo que estava de errado, pornografia, vício, mentira, contatos, amizade. E hoje eu vim para só buscar o perdão e a misericórdia. Só que eu não ganhei só isso, eu ganhei algo ainda mais. Eu recebi o maior tesouro que eu pude receber. O Espírito Santo entrou dentro de mim e hoje eu percebo que eu sou um jovem diferente. Hoje sei que se eu morrer aqui agora, eu vou receber minha salvação, porque eu não vou estar. E esses conflitos foram tudo embora. E eu percebi que hoje eu recebi o Espírito Santo. Eu era uma menina muito ansiosa, eu era muito ligada em redes sociais e já tive crise de ansiedade, que já até parei no hospital por conta disso. Participo do FTU e eu vi no FTU, né, a pregação do pastor, que eu deveria me entregar, que se eu recebesse o Espírito Santo, eu seria preenchida com uma alegria, com amor, paz, tudo isso. E antes eu só me preenchia com redes sociais, com coisa, e acabei me viciando ainda mais. Mas nesse jejum de Daniel, eu vi que eu poderia mudar. Entreguei ali as redes sociais, que era o que eu mais estava ali conectada, e fiz meu propósito, acordar de madrugada, orar mais, ler a Bíblia, tirar o meu tempo para Deus. E me conectei ainda mais com Deus. E aí, nesse domingo de Pentecostes, eu vim com o objetivo de receber o Espírito Santo. Quando eu estava na busca, eu orava para Deus: Deus, eu não quero sair daqui com a mesma pessoa, com a vida velha. Eu quero me entregar para Deus. Eu não quero continuar nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, continuando naquele vício sem fim e sem ter a paz dentro de mim, a alegria verdadeira. Eu orei de fato, de verdade, e eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza e dentro de mim eu escutei que Deus estava comigo. A partir de agora, eu vou ganhar almas para o Senhor, servir a Deus até o último dia da minha vida. Eu cresci na igreja, né, graças ao meu pai. Ele sempre teve essa questão de me trazer para a igreja, mas desde criança, desde sempre, eu não vinha para a igreja por querer, mas por vontade dele. Mas, ao decorrer de como eu crescia, como eu não dava ouvidos à reunião, eu ainda não entendia porque eu não vinha por querer, né?
eu acabei me jogando no mundo. Eu acabei gostando muito de um grupo musical e eu acabei fazendo deles o meu Deus, os meus ídolos. No FTU, através de uma reunião, o Espírito Santo me tocou para revelar para mim que eu estava idolatrando pessoas. Aí depois eu entrei no FJU e ao decorrer das reuniões eu fui compreendendo, entendendo. O Espírito Santo me tocou para que eu pudesse compreender a necessidade de ter o Espírito Santo. Nas reuniões eu falava que eu entregava a minha vida para Deus, que a partir daquele momento eu ia fazer a vontade dele, mas saía daqui, era totalmente contrário. Eu botava a minha vontade sobre a dele. Eu fazia o que eu queria, não o que ele queria. Então essa questão foi a virada de chave para mim. Porque aí eu entendi que realmente tinha que entregar minha vida 100%, como o bispo sempre fala, 100%, tem que ser 100%, tem que fazer a vontade de Deus 100%. E não é só uma hora, um dia, só quando tá aqui na reunião, é todos os dias da sua vida você tem que acordar e falar, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Aí depois chegou o propósito do jejum de Daniel, mais o propósito do Pentecostes, aí eu entrei no propósito do Pentecostes, me ungia todos os dias, buscava. Eu decidi que eu realmente precisava, porque realmente Deus me tocou, que eu precisava realmente ter o Espírito Santo. Minha preparação para hoje começou já faz bastante tempo, mas eu senti uma certa dificuldade, principalmente ontem, que eu tinha acabado de chegar de um evento, e eu estava muito cansada. Então, estava chovendo, não tinha como eu vir para a igreja, porque estava chovendo, mas mesmo assim eu falei, isso não vai me parar de vir receber o Espírito Santo, porque tá na palavra, ele prometeu, e eu não vou perder todo esse tempo de entrega que eu tive para Deus só por causa de uma coisa tão pequena, uma coisa tão besta. Então eu vim, cheguei aqui toda encharcada, mesmo assim busquei, orei de todo o meu coração e falei para Deus, meu Deus, se o Senhor não me der o seu Espírito hoje, uma hora ou outra eu vou cair, eu não vou conseguir voltar. Porque assim como está na tua palavra, o Senhor falou que quem buscar o Senhor vai receber o Espírito Santo. E eu vim aqui hoje justamente cobrar essa promessa. Porque o Senhor é Deus de palavra, o Senhor não mente. O Senhor, todas as suas promessas, o Senhor cumpre. Pela primeira vez, realmente, eu me senti perdoada por Deus. Houve o perdão de Deus. E a partir daí, depois que eu recebi o Espírito Santo, foi uma experiência realmente muito boa. É uma felicidade, assim, inexplicável. Sabe, a questão de ter a certeza de que você tem o Espírito Santo é uma coisa que eu acho que só ele, que o bispo falou, pode confirmar. Não é questão de emoção. Não é questão, assim, eu vou chorar, eu vou pular. É uma questão, assim, de ter dentro de você a certeza que realmente Deus é comigo. Agora o Espírito Santo está habitando dentro de mim. O que mais te marcou durante a ministração do Espírito Santo? Eu já estava vindo no processo de crer, né? Crer. Meu Deus, eu tenho que crer. E na hora o bispo falou assim, ele tá aí contigo. Aí foi assim, Jesus está comigo. Ele me trouxe aqui, ele permitiu eu passar. Todas as situações que eu passei foi porque ele permitiu para que hoje acontecesse. E quando o Espírito Santo ele desceu, foi com uma certeza, não foi sentimento. Teve uma hora que eu até falei assim, meu Deus, eu não tô sentindo nada. Aí ele falou assim, mas tu não crê na minha palavra? E eu tô falando pra ti, tu é minha e eu moro dentro de ti, agora eu sou contigo. Eu falei, pronto, Deus é comigo. E agora eu sei que vai vir mais guerras, mas me renova, me fortalece porque Deus é comigo. E hoje eu vou sair daqui em paz completa, é a plenitude de Deus, tipo assim, eu não vou precisar de outra coisa, eu não vou precisar mais uma vez me apoiar na Yasmin que eu era, que ela se apoiava em sentimentos, que ela se apoiava em pessoas. Não, o Espírito Santo ele me fez completo, ele hoje foi o selo, foi a marca. E eu saio daqui hoje feliz, leve. O evento aconteceu em todas as Universal pelo mundo e também no interior do estado do Maranhão, como você pode acompanhar nos seguintes relatos. Meu nome é Ana Caroline e eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a confirmação do Senhor Jesus dentro de mim. Não teve nenhuma emoção, nem nada, só apenas o Senhor Jesus falando, eu sou contigo. Ele confirmou dentro de mim. Eu já vinha vindo buscando todo esse jejum de Daniel, me entregando e buscando no Senhor o que ele via em mim, que eu poderia mudar para que eu
que eu poderia recebê-lo. E eu recebi a confirmação dele. Eu tenho o Espírito Santo. Que me chamo Ana Paula e eu quero contar minha experiência de que hoje eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho 14 anos de igreja e eu nunca me entreguei por completo. Ficava pé no mundo, pé na igreja. Eu fazia sempre as minhas vontades e eu nunca ouvi a voz de Deus. E agora no pé da cruz, no evento, eu me batizei nas águas e eu me entreguei de verdade quando entrou o propósito da cruz e eu resolvi me lançar, né? Fazer tudo que o homem de Deus mandava fazer. Aí entrou o jejum de Daniel e eu aproveitei essa oportunidade, eu me entreguei, eu me aproximei mais de Deus, eu li a Bíblia todos os dias, fazia jejum. Hoje eu tive a experiência com Deus e quando o Espírito Santo veio, imediatamente Deus falou de novo comigo que Ele era comigo e que Ele era o amigo que eu precisava ter. Olá, eu me chamo Ana e nessa reunião de domingo do dia do Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo, eu tive a alegria, a felicidade de verdadeiramente receber o Espírito Santo. Porque eu já passei por 2 experiências que me trouxeram dúvidas a respeito do batismo com o Espírito Santo e eu me deixei me enganar por isso, né? Pela questão de sentir algo, de ter aquela paz. Realmente a gente tem paz na presença de Deus, mas não como hoje. Hoje eu recebi a paz verdadeira, a alegria, eu não conseguia parar de sorrir, de louvar a Deus, de me derramar para Ele. Só que um detalhe, eu vim seguindo o jejum, né, cumprindo com esse propósito de receber o Espírito Santo verdadeiramente, que a dúvida não me dominasse. E eu simplesmente comecei a buscar, me derramei ao Senhor Jesus, eu falei sobre a questão das dúvidas, falei que eu queria receber o Espírito dele e que dentro de mim já não havia nada de errado, nada que eu pudesse entregar mais do que eu já tinha entregue a ele e que a palavra dele teria que se cumprir, porque ele é Deus de palavra. E aquilo dali falou muito forte comigo, porque eu creio que foi Deus, né? Em Ezequiel, no 26, ele fala assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui, Deus ele falou muito forte comigo a respeito do Espírito Santo. Desde esse momento que eu comecei a ler esse versículo, a dúvida ali já não teve mais espaço sobre que hoje seria o meu dia, seria o meu domingo. Eu creio que o Espírito de Deus que está dentro de mim, é Ele quem me fortalece, é Ele quem vai me guiar a partir de hoje. Meu nome é Vanessa, eu sou aqui de Vila Operária e hoje eu vim preparada para receber o Espírito Santo. Me preparei a semana toda, abri jejum todos os dias, todo dia eu fazia jejum, pedi a Deus que nesse dia não poderia passar. Então, quanto na hora da busca, o Bispo Macedo, que o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça, ali entrou uma luz. Eu tive a certeza ali dentro de mim que eu não estava mais sozinha, porque a dúvida saiu e Deus entrou, o Espírito Santo entrou. Ali eu tive a certeza, não tinha mais como ter dúvida, porque eu não estava mais só. Aí a alegria entrou, tudo, nem como explicar o que aconteceu dentro de mim naquela hora. Foi Deus mesmo. Eu me chamo Roseni. A partir do momento que o Bispo Macedo começou a orar, né, eu já estava, amanhã vai fazer 7 dias, né, de jejum e oração, e aqui eu me preparei muito, né, e no momento que o Bispo Macedo, ele começou a orar, e ali eu tive a certeza de que eu recebi o Espírito Santo, e foi algo tremendo e inexplicável. Meu nome é Cristiane, nesse período do jejum de Daniel, eu orei, eu fui buscando o Espírito Santo, pedindo para Deus
me batizar com o Espírito Santo. E hoje, nessa reunião de Pentecoste, né, eu recebi a certeza, Deus me deu a certeza que eu sou filha dele. Eu senti uma paz, uma alegria, né? E uma vontade de ganhar almas, né? Uma mudança dentro de mim floresceu, né? Nessa reunião de hoje. E eu estou saindo daqui hoje mais leve, com vontade de entrar num grupo de evangelização, né? Para ganhar mais almas para Jesus e na mudança, né? De mudar, de realmente ganhar almas para o Senhor. Estou muito feliz, né? Com essa certeza. E é isso, eu não quero perder isso por nada. Olá, me chamo Ayrton Gabriel, tenho 22 anos, faço parte aqui da igreja do Cotrec 4. E hoje, no dia de Pentecoste, eu recebi o Espírito Santo. Através do jejum de Daniel, me preparei, busquei. E na última semana, Deus me deu um propósito de ungir a minha camisa, as minhas vestes, e me consagrar a orar ao meio-dia e à meia-noite. E quando chegou hoje, veio o pensamento de dúvida, veio o pensamento de não poder receber o Espírito Santo, mas na hora da busca eu busquei, entreguei, e o Espírito Santo falou comigo, que ele era comigo, aquela voz, eu sou contigo, e me fez lembrar da passagem que ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veio a certeza, veio a confirmação de que ele era comigo. Graças a Deus eu recebi o Espírito Santo, que já fazia até 6 anos que eu estava na igreja, a participo do evangelismo, mas eu não tive a certeza que Deus foi comigo, recebi o Espírito Santo, porque eu já tinha paz, já tinha alegria junto com minha família, e estou em paz e quero cada vez mais servir Ele. Eu me chamo Sâmia, eu vivi o propósito de Daniel, porque eu tinha dentro de mim que eu não podia ficar na situação a qual eu estava. Eu me sentia vazia, deixando os sentimentos, as fraquezas, o desânimo automático, ao ponto de eu me isolar. E eu vivi esse propósito porque eu disse para Deus, do jeito que eu estou, eu não aceito ficar. E eu decidi que hoje eu não ia sair daqui sem o Espírito Santo. E na busca, eu recebi o Espírito Santo. E eu tenho certeza de que ele vai mudar. Já mudou tudo dentro de mim. E aquele vazio, aquela solidão, aquele desânimo que destruiu. Agora eu só tenho paz, alegria e muita felicidade. Meu nome é Cirliane, sou da igreja de Zedoca. Eu estava no propósito de jejum de Daniel para acabar com a dúvida que tinha dentro de mim. Aí eu levantava de madrugada, fazia aquele propósito para ter a confirmação. Eu levantei num propósito, meu Deus, tem que ser hoje. Hoje o Senhor tem que confirmar, tem que tirar essa dúvida dentro de mim. Aí quando deu aqui, na igreja, na hora da busca, aí ele falou assim, minha filha, sempre eu estive com você. Aí para mim foi uma experiência que parece que eu estava flutuando. Eu não consigo nem explicar a alegria, o gozo dentro de mim. Até agora ainda estou flutuando ainda. Meu nome é Walterli. Eu, na madrugada de hoje, desde as 2 horas, me preparei, orei, busquei, separei a minha melhor roupa para esse momento, no dia de Pentecoste. E hoje eu fui batizado com o Espírito Santo. E ao ser batizado com o Espírito Santo, me veio uma paz tão grande, a certeza e a convicção de que eu não estava mais só. Que Deus falou comigo, dentro do meu íntimo, me chamou de filho. Eu sou contigo, meu filho. Nunca mais estará só. E desde então, eu tenho a certeza de que eu fui batizado e que daqui para frente vai ser uma nova vida, vai ser diferente e praticar o íntimo de Deus, levar a palavra de Deus com o Espírito Santo comigo. Eu sei que sou mais que vencedor. Olá, eu me chamo Vanderlene, sou da FGTU aqui de Barra do Corda, do estado do Maranhão. E eu recebi o Espírito Santo hoje na busca, que eu pedi para Jesus para que eu possa ser usada mais por Ele, porque eu não me conformava em estar na casa dele e não poder servir mais. Então, na hora da busca, Ele falou comigo, eu recebi uma paz muito grande e hoje estou à disposição para servir onde Ele quiser que eu vá. Se
você deseja desfrutar da verdadeira alegria e preencher o vazio que há dentro de você, essa é a sua chance. A promessa ainda está de pé e aguarda apenas que você creia e tome uma atitude e esteja conosco. Domingo, às 7, às 15 e às 18 horas, e especialmente às 9h30 da manhã, na Rua Oswaldo Cruz, 1600, Canto da Fabril.